Você sabe dizer o porquê é importante conquistarmos virtudes? Acompanhe o quadro de entrevista e saiba mais sobre este assunto. Olá, que bom que você está conosco. E estamos aqui hoje para dar continuidade a um bate-papo que nós começamos a respeito de virtudes com Cosme Massi. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Márcio. É um prazer. Cosme Massi, que é um especialista, é uma honra para a gente entrevistar o Cosme em função do conhecimento amplo que ele tem em torno dessa obra extraordinária de Allan Kardec, que é fundamentalmente uma obra de filosofia, né, Cosme? Falávamos sobre virtudes. E começávamos, né, no nosso bate-papo anterior, no nosso programa anterior, a tratar de qual seria a mais meritória, a mais importante das virtudes. E você falava sobre o desinteresse e sobre caridade. Mas vale a pena, talvez, Cosme, resgatar para quem está nos ouvindo pela primeira vez, até para depois retomar, né, a nossa conversa anterior, quais são as virtudes ditas cardeais, aquelas virtudes que funcionam em rede, que se sustentam umas às outras, que não dá para ser uma coisa sem ser a outra, né? A gente abordou um pouquinho, falamos apenas rapidamente das 4 virtudes: a justiça, a coragem, a temperança e a prudência. Virtudes que trabalham em conjuntos e que estão na base de todas as outras virtudes. Muito bem. E daí nós perguntamos para você, né, no finalzinho da nossa conversa anterior, qual é a mais meritória? Aquela que garante mais resultados. Mais resultados. E a gente comentou a resposta ao item 893 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec coloca que a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E agora? E agora, aí está o elemento chave. Primeiro, a noção de desinteresse, que os gregos não haviam trabalhado. Esse é um processo de discussão em torno do conceito de desinteresse, que vai nascer em Jesus, fundamentalmente no Cristo, quando ele fala da importância desse amor incondicional, quer dizer, um amor que não dependa de nenhum resultado e que não dependa de nenhuma condição. E com Immanuel Kant, no século XVIII, e Kant morre em 1804, no início do século XIX, exatamente no ano que Kardec nasce. Kant é o filósofo do desinteresse. Ele vai caracterizar bem esse pensamento que está em Jesus, e depois Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que é o pensamento-chave. Esse é o pensamento que a gente consegue, com ele, separar o bem da virtude. Para usar uma frase, nem todo bem é virtude. Toda virtude leva o indivíduo a praticar o bem, mas nem todo bem que se pratica é uma virtude. E as pessoas dizem que é importante fazer o bem, que fazer o bem nos assegura uma posição melhor. Então não é bem assim, Não é bem assim. Quer dizer, na verdade, fazer o bem, a gente costuma dizer, é uma condição necessária, mas não é a condição suficiente para o processo evolutivo. Para dar um exemplo, todas as vezes que nós fazemos o bem por interesse, trocando por alguma outra coisa, nós estamos fazendo o bem. Imagina um professor de ética que estivesse fazendo um curso ou dando um curso de ética, ou uma palestra sobre ética, ou mesmo sobre virtudes, ganhando para isso. Esta palestra sobre virtudes, em que ele está ganhando para dar a palestra, ele está fazendo bem, ele está ensinando virtudes às pessoas. Mas ele próprio, nesta palestra, não está sendo virtuoso, porque ele está fazendo bem por interesse, para ganhar um dinheiro correspondente ao pagamento daquela sua hora. Não há nenhum mal nisso, por isso que eu disse que ele está fazendo um bem, mas ele não está sendo virtuoso. Todo trabalhador que cumpre o seu trabalho para ganhar o seu salário, ele está fazendo bem, mas não está sendo virtuoso. Uma pessoa em época de eleição, qualquer que ele seja, um político ou um indivíduo numa empresa, num sindicato, que recebe o seu cargo por eleição, se ele distribui benefícios para pedir votos, ele pode estar fazendo bem, distribui uma cesta básica para quem precisa, distribui remédio, medicamento, ele está fazendo bem. Não há nenhum mal em distribuir e atender às necessidades das pessoas. Mas ele não está sendo virtuoso, porque ele está fazendo isso trocando pelo voto. Então há um interesse envolvido. Então se você faz o bem trocando por alguma coisa, você está fazendo bem, mas não está sendo virtuoso. Ainda que seja por projeção pessoal. Vamos citar o nosso caso aqui. A gente vem aqui voluntariamente. Eu pergunto, você fala, você conhece, eu não conheço. Mas se por trás disso tem uma necessidade da gente se projetar, da gente se exibir,
aí já anula a virtude, é isso? Anula a virtude. Nós estamos fazendo o bem, porque não estamos falando nada que não seja útil e que não possa produzir o bem, mas se há no nosso interesse, por isso, nessa questão de O Livro dos Espíritos, Kardec fala, sem pensamento oculto. Você tem que agir a benefício do próximo com desinteresse, sem pensamento oculto. Por isso que só a consciência vai dizer, se o indivíduo está fazendo o bem, pensando em ganhar alguma coisa com aquele bem, na Terra ou depois da morte. Isso é muito importante. Kardec, inclusive, pergunta, está lá no item 897, um pouco mais adiante desse 893, ele faz exatamente essa pergunta, mas o sujeito que faz o bem na Terra, não para ganhar algum benefício na Terra, mas ele quer que seja levado em conta na outra vida. E a resposta é, o bem tem que ser feito desinteressadamente, senão não é caridade, senão não é virtude. Então não adianta eu postergar também, aqui eu não quero nada, mas Senhor, o Senhor está vendo, hein? Do lado de lá eu quero a recompensa. Bom, você fez o bem, se aquilo que você fez foi realmente o bem, mas você não foi virtuoso. Ou seja, para que você seja virtuoso, tem que envolver o sentimento mais profundo de amor ao próximo, do bem pelo bem. Se lhe perguntarem por que você fez o bem, você diria pelo bem. Mesmo que você tivesse prejuízo nos seus interesses. Não foi o interesse que te moveu, foi, os Espíritos usam essa expressão lá nesses itens que eu citei, o ardor natural do coração. Se não foi por ardor natural do coração que você fez o bem, foi por algum interesse, você não é virtuoso. Você fez o bem sem ser virtuoso. Tudo bem. A resposta fala, a virtude que se assenta na mais desinteressada caridade, sem pensamento oculto. Sem pensamento oculto. Vale a pena falar de caridade ainda? Porque essa questão já está superada. Não, valeria, embora tomaríamos muito mais tempo aqui, porque como você observou no início lá do outro programa que a gente fez, você observou muito bem que eu tenho que buscar os sentidos das palavras dentro da própria doutrina. Então eu não posso olhar no dicionário a palavra caridade e achar que aquilo que está no dicionário é exatamente aquilo que o Espiritismo propõe como caridade. Então nós teríamos que mergulhar na própria obra de Allan Kardec e ver lá como a caridade é definida e de que maneira ela é de fato a mais meritória das virtudes, porque ela envolve os elementos chaves para a transformação interior. Tudo bem, Cosme, a gente faz um intervalinho e já volta com mais questões. Fique conosco, nós já retornamos. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista de hoje. O tema de hoje é a importância das virtudes. Vamos assistir? Estamos de volta conversando sobre virtudes. É a segunda parte desse nosso bate-papo, entrando mais a fundo agora no seu conceito e na sua importância. Estamos aqui com Cosme Massi. Antes do intervalo, a gente falava sobre usar exatamente a obra de Allan Kardec para tentar entender as palavras. Cosme deixou a dica. A palavra caridade, embora nós não entremos nesse programa mais a fundo, já fizemos uma vez uma entrevista a respeito de caridade. Então, se você tem eventualmente interesse em saber, procure, vasculhe no nosso site avidaemfoco.com.br. Se estiver com dificuldade, procure na obra de Allan Kardec. 886 o item. 886 Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Segundo Jesus define o que é caridade. Caridade. Mas vale a pena mesmo assim consultar o programa, porque precisa entender indulgência, perdão, exatamente como você colocou, benevolência, Benevolência. Que é diferente de beneficência e tudo mais. Então, Cosme, falamos de virtude, conceituamos virtude, você nos trouxe quais são as principais, as cardeais, e para que tudo isso? Por que eu tenho que ser virtuoso, Cosme? Isso é uma excelente pergunta, Márcio, porque nessa última característica que abordamos, que foi o desinteresse, que leva você a fazer o bem por ardor natural do coração, você vai encontrar a chave para entender por que a virtude é importante. Porque se você praticar a virtude nesse sentido, em que o bem se torna espontâneo, natural em você, você vira, de fato, um homem de bem. Nesse sentido, o seu estado interior de equilíbrio e de felicidade é resultado deste estado de homem virtuoso. Então, veja, se nós almejamos uma felicidade como esse estado de paz, de harmonia, de alegria perene, que nada consegue nos tirar desse estado, é fundamental essa mudança profunda interior.
para que o bem seja algo tão espontâneo, tão natural em você, que nada altera esse seu estado de bondade, de paz e alegria, que é o que todo mundo deseja, é o estado de felicidade. Para citar um exemplo, para quem assistiu o filme, apenas para dar um exemplo, quando a gente recorda um pouquinho do filme sobre Mahatma Gandhi, um filme muito antigo. Do seu tempo, né? Eu sou mais novo, né? É verdade. Quando, por exemplo, o policial, o soldado o agredia, ele não perdia o seu estado de alegria e de paz. Quer dizer, esse estado interior não é dependente das condições fora dele. É isso que todo mundo almeja, carregar a felicidade consigo, pouco importa o lugar onde você se encontra. Então, um espírito bom, um homem de bem na visão espírita, não interessa se ele encarna num mundo atrasado, primitivo, para ali dar instrução, ou num mundo de provas e expiações para servir de exemplo. Onde ele estiver, ele está bem. E também não depende da religião dele. Não depende, da raça. porque é um estado interior em que o bem é espontâneo, natural. Ele não consegue ser diferente daquilo. Então ele não sente uma tristeza, uma raiva, ele não é egoísta, ele não é orgulhoso. Ele aprendeu a entrar nesse estado de amor incondicional, que ele é diferente. E na visão espírita ainda tem algo mais sério. Esse estado interior dá a ele poderes e recursos que nós não possuímos. Porque o seu perispírito reflete esse estado interior. Então ele tem um perispírito que amplia as suas percepções, ele consegue ter visão das coisas diferentes da nossa, ele consegue se locomover como espírito por toda parte do universo, sem sofrer as limitações que os imperfeitos sofrem. Então ele tem um poder especial decorrente dessa paz. E por que que Deus faz isso? Quer dizer, por que que o poder aumenta na medida em que esse bem está dentro de você? Porque dessa forma não tem risco de você usar o poder a prejuízo das pessoas, a seu próprio benefício. Então veja a sabedoria. Quanto mais é equilibrado o indivíduo, quanto mais esse amor incondicional penetra o seu mundo íntimo, que ele age no bem, pelo bem, mais poderes ele possui, porque ele só vai usar esse poder a benefício de todos. Você veja, e o mundo falando de felicidade fácil para lá e para cá, e você me vem, né, com essa ideia que as pessoas não propalam. Aliás, o materialismo impede isso, né? Que a felicidade pode ser conquistada fácil, às vezes numa respirada, numa viagem, a pessoa se diz, sou feliz, estou feliz, mas você está dizendo que a felicidade, esse conceito de felicidade está atrelado à aquisição das virtudes. É porque a pessoa pensa numa alegria transitória, num momento de prazer, de tranquilidade transitório, provisório. Porque mesmo que seja um indivíduo muito rico, ele sabe que ele vai ter problemas de saúde, que ele vai ter conflitos com outras pessoas, que a vida vai provocar nele um conjunto de paixões que ele possui, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de raiva, de ódio, de mágoa. Então, mesmo ele possuindo recursos materiais e mesmo ele estando em determinado momento em condições boas de saúde física, este mundo interior vai incomodá-lo sempre. Então, ele não consegue ter esse estado perene de paz, de alegria. Ele tem momentos de alegria, mas isso não é a verdadeira felicidade. E dá para ser feliz nesse mundo, cara? Essa é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, por incrível que pareça. Muitas perguntas que a gente faz, a gente encontra na obra. Kardec pergunta lá aos espíritos exatamente sobre isso, no primeiro capítulo da terceira parte. E os espíritos vão dizer, felicidade completa? Não. A felicidade completa num planeta de provas e expiações não seria possível, porque aqui habitamos espíritos, na sua esmagadora maioria, espíritos imperfeitos. E este corpo oferece uma série de doenças e dificuldades que não permite que você se realize plenamente. No estado de espírito, sim, se você for um espírito puro, isento de toda e qualquer influência da matéria, você estaria nessa condição de felicidade plena. Mas os espíritos vão dizer neste item, lá 922 do Livro dos Espíritos, embora não seja possível a felicidade plena, você vai poder conquistar a felicidade possível. A prática das virtudes já te dá uma felicidade possível agora. Muito mais ainda após a morte do corpo, porque você está livre das limitações materiais. Então ninguém se preocupa, deve se preocupar que não é possível uma felicidade plena agora. Não é mesmo, não se iluda com isso. Mas é possível a felicidade possível, ou seja, aquela felicidade relativa
que os Espíritos definem de duas maneiras. Vou aproveitar um pouco o seu gancho. Ele diz que esta felicidade relativa decorre de duas coisas: a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila tem um indivíduo que pratica principalmente a virtude da justiça, o homem virtuoso. Quem é virtuoso, quem pratica a justiça, tem a consciência tranquila, porque ninguém pode lhe cobrar nada. Santo Agostinho vai dizer assim, para você entender bem a importância da virtude da justiça, lá no item 919A do Livro dos Espíritos. Se Deus lhe chamasse agora, teria vergonha de alguém? Olha a pergunta. Como a gente vive num mundo em lutas, em conflitos, se Deus lhe chamasse agora na presença de alguém, você teria vergonha? Se você tem a consciência tranquila porque foi justo com todo mundo, você não teria vergonha de encontrar-se com ninguém, porque a sua consciência diria: eu fui justo, nada fiz de que devo dar motivo para alguém de mim se queixar. Pode se queixar por outras razões, não porque eu tenha dado motivo, porque você foi justo. Então, se você é virtuoso, você tem essa felicidade possível agora. E se você tem a confiança na justiça divina, esta fé no futuro. Olha que coisa extraordinária. Se você é justo e você confia em Deus, que diz Jesus? A cada um segundo as suas obras. Então, se você for justo, o que você vai receber senão a justiça divina? Então, você se tranquiliza, você se entrega para Deus. Seja feita a sua vontade, Senhor. O homem que é justo se entrega confiantemente a Deus, porque ele sabe que será tratado também sempre com justiça. Bem, muito obrigado, Cosme, mais uma vez. Então, para quem tiver interesse, na quarta parte do Livro dos Espíritos, a partir da questão 920, 920, 921, 922. Vai tratar da felicidade na posse do necessário, consciência tranquila, fé no futuro. Muito obrigado, Cosme, mais uma vez pela aula que você nos dá. Um abraço. É você que nos acompanha, a nossa gratidão, permaneça conosco.